Nosso tema de hoje é por que adolescentes correm perigo. Este vídeo eu faço como um alerta porque quase metade dos desaparecidos no Brasil estão na faixa etária de 13 a 17 anos. Ou aquele desaparecimento que logo em seguida aparece onde está o sujeito, ou aquele que aparece às vezes resultado de uma agressão, de um abuso sexual, de um estupro ou até de morte. Então aqui eu vou mostrar para vocês, principalmente os adultos e professores que trabalham também com os adolescentes, o porquê a adolescência é uma fase de correr perigo, de vulnerabilidade. Primeiro, porque é uma idade que o adolescente ele começa a construir uma referência e começa a ter essa coragem de dizer o que pensa e também de construir a sua autonomia. Mesmo estando extremamente dependente da família, ele quer se colocar numa posição de que sabe, de que é capaz e de que já pode ser dono de si. Isto é normal, tanto na escola como dentro da família e na comunidade também. E o problema disso tudo é que nós adultos, que temos adolescentes em casa, que somos parentes de adolescentes ou profissionais que trabalham com adolescentes, tem dificuldade de entender que isso faz parte, essa fase conflitiva, de querer confrontar, de querer ter a própria ideia. A gente acha que isso é um transtorno. Eu recebo muitos adolescentes para fazer diagnóstico que os pais acham que estão com um transtorno emocional, alguns até medicados. E na hora que você vai avaliar, faz parte da estrutura daquele adolescente. O que nós adultos e os adultos não estão conseguindo fazer é esta percepção de uma mudança de vida, de uma mudança de rumo do próprio adolescente que faz parte dessa faixa etária. Então eles têm uma tendência então de fazer fuga familiar daquele ambiente que cria conflito, que não sabe entendê-los, para ligar-se a grupos de identificação, por identificação. Então isto os coloca muito numa zona de risco, de correr perigo social. Sendo assim, o adolescente ele é alvo, é isca, de uma armadilha de consumo, da questão da estética corporal, porque estão ativos, estão criando um corpo saudável, tem muita energia e são assim alvos dessa indústria do capital econômico que está por conta de uma publicidade voraz, que vai tentar seduzir esse adolescente e essa rebeldia dele. Só que aí são vítimas também dos abusadores sexuais que vão seduzindo, sabendo esses abusadores, esses lobos maus, entre aspas, eles sabendo que é uma fase de conflito, uma fase de confronto com a própria família e de carências, de ausências, até porque essa família também trabalha, os pais trabalham e o adolescente quase que fica sozinho numa parte do dia quando ele não está na escola. Então aí é alvo de abusadores sexuais, do próprio narcotráfico, a questão das drogas, porque também é uma fase fácil de entrar nas drogas, e também dos grupos radicais, de identificação, de confronto, de fazer coisas da sociedade que grita contra a própria sociedade. Então assim, essa exploração que existe por parte de vários agentes abusadores coloca essa adolescência de uma forma muito vulnerável. Então, os dados de adolescentes desaparecidos de casa é muito alto. Dos desaparecidos, quase 50% são adolescentes dessa faixa etária. Exatamente por conta deste campo de fuga que aquele ambiente que não acolhe acaba fazendo com que ele fuja daquele ambiente familiar. E também da escola, viu? Muitos adolescentes não querem nem ir para a escola porque não conseguem encontrar assim, uma acolhida sobre a forma deles serem. E aí a demanda que eu trago aqui é o que fazer diante desse risco da adolescência. Como nós adultos, pais, professores, parentes, devemos atuar nesta condição. Mas então o que fazer? A nós adultos, primeiro cabe entender melhor como funciona essa adolescência. Eu tenho aqui no meu YouTube vários vídeos que eu falo sobre adolescência, no meu canal, no meu site abarcapsicólogo.com.br também. Pai, a mãe, o educador, os adultos que lidam com adolescentes têm que saber sobre essas diferentes fases de desenvolvimento da adolescência e principalmente dessa fase de 13 a 17, que é a adolescência propriamente dita, onde vem com rompante
de rebeldia. E isso é muito bom, é sinal de que está se desenvolvendo. O problema é que, o que fazer? Ser presença. Numa fase em que os pais trabalham e, por serem adolescentes, já estarem grandes, eles ficam muito tempo livres, soltos. Ainda mais agora com as redes sociais, ficam muito tempo nas redes sociais e são alvos fáceis de predadores, né? De abusadores, conforme eu falei anteriormente. Falar a linguagem do adolescente, entrar no mundo do adolescente, não é se tornar um adolescente como ele, mas é entender que linguagem é essa, dialogar na linguagem dele, não na sua como adulto. E também ser presença amiga, sair dessa condição de professor carrasco, controlador, sair dessa posição de pai e mãe que sempre está dizendo a verdade para eles, absorver deles o que eles têm para nos ensinar e ao mesmo tempo ser amigos, mais do que pai e mãe, amigos afetivos, sem perder o controle, sem perder regras e limites, mas de forma afetiva. Porque se esse ambiente for acolhedor e se o adolescente percebe nos adultos que o cerca essa potencialidade para ser amigos, então ele não vai fazer pano de fuga, a chance é muito menor. Então veja aí essas indicações e fique atento sobre esse tema, porque vale a pena ficarmos atentos, senão nós estaremos entregando nossa adolescência para os abusadores, para serem vítimas de abuso sexual, para serem vítimas de agressão, de vítimas também do narcotráfico e também de estar entregando eles para esses grupos radicais dos rebeldes sem causa, que muitas vezes vêm até com ações de depredar patrimônio e assim por diante. Vai essas 3 dicas que eu passei, a questão da presença, falar a língua deles e da amizade afetiva, que você vai conquistar muito com os adolescentes. E feliz dos pais que conseguirem fazer isso e dos professores que já fazem e que vão conseguir fazer mais ainda com essa habilidade de encontro. Eles vão conquistar muito mais os adolescentes e vai render muito mais o processo educativo e também em sala de aula o processo educacional. Em casa, nas regras e limites, e na escola, na produtividade educacional.